sem motivação? O que ninguém te ensina a fazer para continuar nessas horas? Você já acordou sem vontade de fazer nada, sem motivação e com a sensação de estar travado na vida? A verdade é que ninguém vive motivado o tempo todo, e é exatamente nessas horas que a maioria desiste dos próprios sonhos. Mas existe um caminho que quase ninguém ensina: como continuar mesmo quando a motivação desaparece. Neste vídeo, você vai descobrir estratégias práticas e poderosas para manter o foco, a disciplina e a consistência mesmo nos dias em que sua energia está no chão. Aprenda a transformar a falta de vontade em combustível para crescer, criar hábitos que te mantêm no jogo e desenvolver uma mentalidade inabalável para conquistar seus objetivos. Se você busca disciplina, superação, produtividade e sucesso, este vídeo vai te mostrar como a força da mente pode ser sua maior aliada quando a motivação falhar. E se eu te dissesse que a motivação que você tanto espera não é a chave para transformar sua vida? Você já percebeu como a maior parte das pessoas só age quando sente vontade? É por isso que tanta gente começa projetos com energia e semanas depois já não consegue continuar. A verdade é dura. Esperar estar motivado é justamente o que está impedindo você de evoluir. Pare por um instante e pense: quantas vezes você deixou de treinar, de estudar ou de trabalhar em algo importante simplesmente porque não estava no clima? E o que você ganhou com isso? Nada além de frustração e a sensação de estar sempre atrasado em relação ao que poderia ser. Agora, imagine se você tivesse seguido em frente mesmo sem vontade. Onde estaria hoje? Motivação é como o vento. Muda de direção, é instável e nunca está sob o nosso controle. Se a sua vida depender dela, você vai ser arrastado para todos os lados. É por isso que os maiores conquistadores do mundo não se apoiam na motivação. Eles se apoiam em algo muito mais sólido: sistemas, rituais, consistência. A diferença entre alguém que vence e alguém que para no meio do caminho não está na inspiração que sente, mas na capacidade de agir mesmo quando essa inspiração não aparece. Pense em um atleta que treina todos os dias. Você acha que ele acorda motivado em cada manhã fria, cansado, com dores? Claro que não. Ele treina porque criou um sistema que o protege da sua própria oscilação emocional. Ele não depende da vontade. Ele depende da decisão. Essa é a verdadeira força da mente. A habilidade de continuar quando seu corpo, suas emoções e seus pensamentos gritam para parar. E hoje, eu vou revelar exatamente como você pode acessar esse poder dentro de você. O que vou te mostrar não são frases prontas ou clichês motivacionais. O que vou te mostrar é o que ninguém ensina: como continuar, mesmo nos dias em que a motivação simplesmente não existe. Porque o segredo não está em esperar estar motivado. O segredo está em aprender a andar quando todos os sinais dizem para você parar. E esse é o ponto de virada. Quando você entende que não precisa se sentir inspirado para se mover, você descobre que tem muito mais controle sobre a sua vida do que imagina. A sua mente deixa de ser escrava da oscilação emocional e passa a ser a força que te leva para frente, todos os dias, independentemente das circunstâncias. Você está pronto para quebrar o mito da motivação e descobrir o que realmente sustenta uma vida de resultados? Quebra de mito. Existe uma crença que atravessa gerações e que continua paralisando pessoas em todos os lugares. A ideia de que para ser disciplinado, você precisa estar motivado. Essa é a ilusão que mais destrói sonhos, porque alimenta uma expectativa falsa. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que não conseguiu continuar porque perdeu a motivação? Quantas vezes você mesmo deixou de fazer algo porque acreditou que sem vontade não adiantaria tentar? Esse pensamento é uma armadilha, e quanto mais você acredita nele, mais você se prende ao ciclo de começar animado e desistir logo depois. A verdade é simples, mas poucos têm coragem de encarar. A disciplina não nasce da motivação. Se fosse assim, atletas não treinariam nos dias em que estão exaustos, empresários não levantariam da cama após uma falência, escritores não terminariam seus livros diante do bloqueio criativo. A disciplina nasce da decisão de agir, mesmo quando não existe vontade alguma.
Ela é construída no silêncio dos dias comuns, no desconforto das manhãs em que tudo dentro de você grita para desistir. Reflita por um instante. Imagine um estudante que depende da motivação para abrir um livro. Ele até começa com entusiasmo, mas basta um dia de cansaço, uma noite mal dormida, um pensamento de dúvida e o estudo para. Agora imagine outro estudante, que não se apoia na motivação, mas em um compromisso inegociável. Todos os dias ele abre o livro, mesmo sem vontade. No começo ele sofre, sente resistência, mas ao longo das semanas a mente dele se transforma. Ele descobre que pode agir independente da emoção do momento. E esse poder muda tudo porque agora ele não depende mais de algo instável. Ele se apoia em algo sólido, a disciplina. É exatamente isso que diferencia quem chega longe de quem para no meio do caminho. Pessoas comuns acreditam que precisam sentir algo para agir. Pessoas extraordinárias entendem que sentir é irrelevante. O que importa é decidir. A disciplina não é filha da motivação, é filha da escolha consciente. Quem domina essa verdade não se preocupa em esperar ânimo, porque sabe que ânimo não é confiável. Ele aparece e desaparece sem pedir permissão, e se você entrega sua vida a ele, será como um barco à deriva no meio do oceano, indo para onde o vento leva. Veja o exemplo de um atleta profissional. Nos dias em que está animado, ele treina forte, mas nos dias em que está esgotado, ele ainda aparece. Essa constância, e não o entusiasmo ocasional, é o que constrói seu corpo e sua carreira. Agora pense em um escritor que decide escrever todos os dias, mesmo que a inspiração não apareça. No início, talvez ele escreva frases ruins, mas com o tempo, entre linhas medianas, surgem páginas poderosas. Se ele tivesse esperado a motivação, esse livro jamais existiria. A quebra de mito é clara. Acreditar que a disciplina depende da motivação é a desculpa mais sofisticada para justificar a própria desistência. Porque assim, você sempre terá um motivo para não agir. Vai dizer que não se sente bem, que não tem energia, que não está inspirado. Mas quando você entende que a disciplina nasce da decisão e da repetição, você se liberta dessa prisão mental. Você descobre que não precisa se sentir pronto, que não precisa de coragem nem de vontade. Precisa apenas dar o próximo passo, mesmo com resistência. E algo mágico acontece nesse processo. Quando você age sem motivação, você prova para si mesmo que é maior do que as suas emoções. Essa prova cria confiança. Cada vez que você se levanta e faz o que tem que ser feito, mesmo sem ânimo, você envia uma mensagem clara para sua mente. Eu mando aqui, não meus sentimentos passageiros. E essa mensagem vai moldando sua identidade. Você deixa de ser alguém que depende de motivação e se transforma em alguém que cumpre o que promete. Essa mudança é profunda, porque ela não apenas afeta suas ações, mas muda a forma como você se enxerga. E esse é o verdadeiro segredo. Não são frases motivacionais que vão te levar até o fim. Não são vídeos que despertam ânimo temporário. O que realmente sustenta uma vida de resultados é a habilidade de continuar quando ninguém está olhando, quando você não tem energia, quando a motivação desapareceu. É nesse ponto que você descobre o poder da disciplina. Porque a disciplina não é sobre sentir, é sobre escolher. E agora que você já percebeu que a motivação é instável e que a disciplina é inegociável, é hora de dar um passo ainda mais profundo. Porque entender essa verdade é apenas o começo. O próximo movimento é descobrir como criar sistemas internos e externos que garantem que você continue mesmo nos piores dias. E é exatamente isso que vou te mostrar a seguir. A fórmula oculta da continuidade. Agora que você entendeu que a disciplina não depende da motivação, surge a pergunta que todo mundo faz. Como continuar quando a vontade simplesmente não existe? A resposta está em uma fórmula que quase ninguém ensina, porque ela não é óbvia, não é bonita, não é inspiradora, mas funciona. O segredo está em reduzir a ação ao ponto em que a desculpa desaparece, em agir mesmo com energia mínima e em se conectar à identidade que você quer construir, não ao sentimento do momento.
Quando você pensa em realizar algo grande, como treinar todos os dias, ler por horas ou construir um negócio, a mente logo mostra o tamanho da montanha e você se sente esmagado. É nesse ponto que a maioria desiste, porque acredita que precisa atravessar a montanha inteira de uma vez. Só que a mente humana é especialista em resistir a grandes tarefas, mas não resiste a pequenos movimentos. É aqui que entra o primeiro pilar da fórmula: os microcompromissos inegociáveis. Eles são promessas tão pequenas que a sua mente não consegue inventar desculpas para evitá-las. Não é sobre prometer 1 hora de treino, é sobre prometer 5 minutos. Não é sobre ler 100 páginas, é sobre abrir o livro e ler uma. Parece insignificante, mas é justamente essa insignificância que quebra a barreira da resistência. Porque depois que você começa, o corpo e a mente tendem a continuar. É como empurrar uma pedra. O mais difícil é o primeiro movimento. Depois o impulso se encarrega de manter o ritmo. O segundo pilar é compreender a energia mínima necessária. A maioria acredita que precisa estar com 100% de energia para fazer algo bem feito. Mas a realidade é que muitas vezes você só precisa de 10%. O simples ato de começar, mesmo cansado, gera movimento. E o movimento gera energia. Pense em quantas vezes você estava sem vontade de treinar, mas quando deu os primeiros passos, seu corpo começou a responder, e no final, você se sentiu muito melhor do que antes. A ação gera energia. Esperar energia para agir é colocar o processo de cabeça para baixo. É como querer se aquecer sem acender o fogo. Quando você aceita que basta uma fagulha para dar início, descobre que a própria ação se torna o combustível que mantém a chama acesa. O terceiro pilar é talvez o mais poderoso: agir com base na identidade, não na motivação. Toda vez que você espera estar motivado, está preso em uma ilusão. Mas quando você age pensando em quem quer se tornar, a lógica muda. Pergunte a si mesmo: quem eu quero ser agora? Se você quer ser uma pessoa disciplinada, não precisa esperar vontade. Precisa apenas agir como alguém disciplinado agiria. Essa mudança de perspectiva é transformadora, porque coloca o controle nas suas mãos. Você deixa de agir para satisfazer uma emoção momentânea e passa a agir para reforçar a identidade que deseja construir. E quanto mais você repete esse processo, mais forte essa identidade se torna. Pense em um exemplo real. Imagine alguém que quer ser escritor. Nos dias em que não tem motivação, a pergunta não deve ser: estou com vontade de escrever? Mas, o que um escritor faria agora? A resposta é simples: ele escreveria. Mesmo que poucas linhas, mesmo que um parágrafo ruim. O ato de escrever reforça a identidade de escritor. E essa identidade cria consistência. O mesmo vale para qualquer área. Para ser disciplinado, você precisa agir como disciplinado, não como alguém esperando sentir motivação. A fórmula oculta da continuidade é exatamente essa soma. Microcompromissos que eliminam desculpas, energia mínima que dá início ao processo e uma mentalidade baseada em identidade, não em vontade. Quando esses 3 pilares se unem, você descobre que não precisa lutar contra a falta de motivação. Você simplesmente age em um nível tão pequeno que a resistência não consegue te parar, e depois deixa que a continuidade faça o resto. Esse é o ponto que separa os que desistem dos que avançam. Porque quem busca motivação está sempre esperando a hora certa. Quem entende essa fórmula cria movimento em qualquer circunstância. E esse movimento constante é o que constrói resultados sólidos. Você não precisa de motivação para continuar. Precisa apenas de um sistema que torne a continuidade inevitável. E quando você aplica isso, começa a perceber algo incrível. Quanto mais você age sem depender da motivação, mais forte se sente. Cada pequena vitória reforça sua confiança, e cada ato de consistência, por menor que pareça, constrói uma base inquebrável. É esse poder silencioso, construído nos dias em que você não tinha vontade alguma, que cria a verdadeira força da mente. Agora que você conhece a fórmula oculta da continuidade,
é hora de ir ainda mais fundo, porque existem estratégias mentais pouco conhecidas que podem transformar a forma como você lida com os momentos de desânimo. Estratégias que não aparecem em frases prontas, mas que têm o poder de manter você em movimento quando tudo ao redor parece conspirar contra. Estratégias mentais que ninguém ensina. Até aqui, você já quebrou o mito da motivação e conheceu a fórmula oculta da continuidade. Mas existe um nível ainda mais profundo, onde poucas pessoas entram. Esse nível não é sobre técnicas superficiais. É sobre estratégias mentais que reprogramam a forma como você enxerga a ação e a falta de motivação. Porque no final, o que realmente te mantém no caminho não é apenas saber o que fazer, mas ter mecanismos internos que sustentam sua decisão quando tudo dentro de você pede para desistir. A primeira estratégia é aprender a enxergar a recompensa invisível. A maioria das pessoas só age quando existe uma recompensa imediata. Perder peso rápido, ver resultados financeiros em pouco tempo, sentir-se bem após o esforço. O problema é que resultados consistentes raramente aparecem de imediato. Eles demoram, e esse intervalo entre esforço e recompensa é onde quase todo mundo desiste. A recompensa invisível é a capacidade de treinar a sua mente para valorizar o ato de continuar, e não apenas o resultado final. Quando você começa a enxergar cada treino, cada página lida, cada pequeno esforço como uma vitória em si mesma, você retira do processo a necessidade de ter uma grande recompensa imediata. É como dizer a si mesmo: continuar já é vencer. Esse simples ajuste de mentalidade muda tudo, porque coloca você em uma posição de vencedor a cada dia, e não apenas no dia em que os resultados aparecem. A segunda estratégia é separar ação de emoção. Esse é um ponto crucial. Você não precisa sentir vontade para agir, assim como não precisa sentir coragem para enfrentar algo. Emoção não é requisito para a ação. É possível estar com medo e ainda assim fazer. É possível estar sem ânimo e ainda assim executar. Quando você entende que a sua ação pode existir independente do que você sente, você retira o poder que a emoção tem sobre você. É como se você dissesse: meus sentimentos podem mudar, mas minha decisão permanece. Essa é uma das chaves mais poderosas do autocontrole, porque coloca você como protagonista, não como refém de estados emocionais passageiros. A terceira estratégia é transformar o seu ambiente em um aliado silencioso. Muitos acreditam que falta de motivação vem apenas da mente, mas grande parte da resistência nasce do ambiente em que você está. Um espaço bagunçado, cheio de distrações, cheio de gatilhos para a procrastinação, cria um peso invisível que drena sua energia. Por outro lado, um ambiente limpo, organizado, livre de distrações, reduz naturalmente a resistência interna. Quando você organiza o espaço, está organizando também a sua mente. Pequenas mudanças como deixar o livro em cima da mesa, deixar a roupa de treino pronta, desligar notificações do celular, tudo isso corta pela metade o esforço necessário para agir. Essa estratégia parece simples, mas funciona de forma poderosa porque elimina o atrito antes mesmo que ele apareça. E existe ainda uma quarta estratégia, que poucos compreendem: transformar o ato de continuar em parte da sua identidade. Quando você começa a se enxergar como alguém que não desiste, cada pequena ação se torna uma prova dessa identidade. Você deixa de pensar: eu estou tentando, e passa a pensar: eu sou o tipo de pessoa que continua. Essa mudança não é apenas psicológica, é neurológica. A cada repetição, seu cérebro reforça os caminhos que sustentam essa nova visão de si mesmo. Com o tempo, continuar se torna natural, quase automático. O conjunto dessas estratégias cria uma mente blindada. Você deixa de depender da motivação, deixa de lutar contra emoções instáveis, deixa de se sabotar com ambientes caóticos. Passa a agir porque entende que cada passo é uma vitória invisível. Passa a criar consistência porque não precisa sentir para fazer. Passa a se fortalecer porque cada escolha reforça a sua identidade.
Essa é a verdadeira força da mente em ação. Agora, imagine o impacto disso na sua vida. Imagine quantas vezes você teria desistido, mas agora não desiste porque consegue enxergar valor em cada pequena ação. Imagine quantos projetos você teria abandonado, mas agora continua porque não precisa mais esperar sentir vontade. Imagine como sua confiança se transforma quando você percebe que é capaz de seguir em frente mesmo sem energia, mesmo sem motivação, mesmo sem apoio. Esse é o ponto em que você descobre que não existe mais volta. E aqui está a virada final. A vida não premia quem faz apenas quando quer. A vida premia quem continua mesmo quando não quer. Essa é a diferença entre quem constrói resultados duradouros e quem fica preso na frustração da tentativa e erro. Agora que você já entende essas estratégias mentais que quase ninguém ensina, chegou o momento de dar o passo final. Porque todo esse conhecimento só se completa quando você conecta disciplina, identidade e continuidade a uma visão maior da sua vida. É na conclusão que você vai perceber como tudo isso se une em uma mensagem capaz de mudar o rumo da sua história. Agora você já sabe que esperar motivação é um erro que aprisiona, que a disciplina não nasce da vontade, mas da decisão, e que existem fórmulas e estratégias mentais capazes de sustentar você nos dias em que tudo parece estar contra. Mas talvez a grande pergunta que ainda ecoa na sua mente seja: como isso se conecta ao meu futuro, ao meu crescimento, à vida que eu realmente quero viver? E a resposta é simples, e ao mesmo tempo poderosa. O que você escolhe fazer nos dias em que não sente vontade é exatamente o que define quem você vai se tornar. Pense comigo. Qualquer pessoa consegue agir quando está motivada. Qualquer pessoa consegue trabalhar quando está inspirada. Qualquer pessoa consegue treinar quando está cheia de energia. Isso não exige força mental. Isso não exige superação. O verdadeiro teste de caráter acontece no silêncio dos dias comuns, quando você está cansado, quando a vontade desapareceu, quando ninguém está te aplaudindo. É aí que a maioria para, mas é também aí que nasce a diferença entre quem alcança resultados extraordinários e quem passa a vida colecionando desculpas. A mente humana é treinável, assim como o corpo. Cada vez que você continua sem motivação, você está treinando a sua mente a ser mais forte do que as suas emoções. Cada vez que você escolhe agir mesmo sem vontade, você está esculpindo uma identidade inabalável. Esse processo não é visível de imediato, mas acontece em silêncio, como uma fundação sendo construída abaixo da superfície. E quando os resultados aparecem, eles parecem mágicos para quem está de fora. Mas você sabe que não foi sorte, não foi inspiração repentina. Foi disciplina, foi consistência, foi a força da mente. Imagine sua vida daqui a alguns meses, se você aplicar isso todos os dias. Imagine olhar para trás e perceber que não parou diante da falta de motivação, que construiu hábitos sólidos, que desenvolveu uma confiança inquebrável. Esse futuro não depende de motivação, depende da sua decisão hoje. A decisão de não esperar mais, de não se esconder atrás da desculpa da falta de vontade, porque a verdade é que você não precisa se sentir bem para fazer o que tem que ser feito. Você precisa apenas escolher agir. E talvez nesse momento você esteja pensando que é difícil, que exige esforço, que é desconfortável. E é mesmo. Mas é justamente no desconforto que a transformação acontece. O crescimento não está na zona de conforto, está na zona de esforço, na zona de repetição, na zona em que você age mesmo sem motivação. Se você conseguir dominar esse espaço, nada poderá te parar, porque você terá aprendido a controlar a si mesmo, e quem controla a si mesmo controla qualquer cenário. Lembre-se disso. Motivação é passageira, disciplina é permanente. Motivação depende de circunstâncias. Disciplina depende de decisão. Motivação vem e vai, disciplina permanece. E é a disciplina que cria uma versão de você que não se curva ao cansaço, que não se entrega à preguiça, que não se paralisa diante do medo.
Uma versão de você que cumpre o que promete, que continua, que cresce. Agora, eu quero que você leve isso para a sua vida com uma clareza absoluta. Toda vez que você age sem motivação, você está construindo a versão mais forte de si mesmo. Essa é a essência da força da mente. Essa é a chave que diferencia quem alcança o sucesso de quem fica preso no mesmo lugar. E se você chegou até aqui, isso significa que já existe dentro de você um desejo profundo de mudança. Então, não deixe que esse desejo morra no próximo momento de desânimo. Use esse conteúdo como uma prova de que você pode continuar mesmo sem motivação. E que cada vez que você faz isso, você se aproxima do futuro que tanto deseja. Se você acredita que a disciplina, o foco e a força da mente podem transformar sua vida, eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e faça parte de uma comunidade de pessoas que estão escolhendo crescer todos os dias, independentemente da motivação. Aqui você vai encontrar inspiração, mas principalmente vai encontrar ferramentas para nunca mais depender dela. Porque no fim das contas, o que realmente constrói o seu destino não é o que você sente, é o que você faz. Sinta a energia da sua mente se transformar agora. Se você quer disciplina, foco e resultados todos os dias, não perca tempo. Clique em inscrever-se e ative o sininho. Aqui você vai aprender a continuar mesmo quando a motivação desaparece. E a cada vídeo, ficar mais perto da versão mais forte de você mesmo. Junte-se à nossa comunidade e fortaleça sua mente todos os dias.